A Senhora de Avalon, parte 1, capítulo 6. O vale de Avalon estava coberto na paz da época da colheita. A luz dourada penetrava entre as folhas das macieiras, cintilando na fumaça perfumada que subia da panela do fogo, iluminando suavemente os véus das sacerdotisas e o cabelo brilhante da menina sentada no meio delas. Na bacia de prata que tinha à sua frente, a água tremulava com sua respiração. Depois parava. Kailian, apoiando a mão no ombro de Ciana, sentiu a tensão fluir à medida que o transe da menina ficava mais profundo e balançou a cabeça aprovando. Tinha esperado muito tempo por aquele dia. Relaxe. Assim, murmurou. Inspire, expire e olhe para a superfície da água. Ela sentiu a própria visão tremeluzindo, enquanto respirava a mágica das ervas que queimavam, e desviou rapidamente o olhar, ancorando sua consciência com firmeza no presente. Ciana deu um suspiro e inclinou-se para a frente. Kailian segurou-a. Tinha certeza de que a menina teria aptidão para ver, mas até Ciana fazer seu juramento de sacerdotisa não seria correto usá-la para isso. Depois Gawain havia fugido, e a menina ficara abatida, emagrecera tanto que Kailian tinha proibido que ela trabalhasse em qualquer tipo de magia. Fazia um mês que tinha começado a recuperar o ânimo. Foi um alívio para Kailian. A filha da rainha do reino encantado era a mais talentosa de todas as jovens que iam receber treinamento ali, e isso não era de se admirar. Herdeira de quem era. A suma sacerdotisa foi mais dura com ela do que com as outras, e ela não desistiu. Se de fato existia alguém assim, Ciana era a donzela que podia aprender todas as mágicas antigas e controlá-las quando ela morresse. A água é um espelho, disse Kailian suavemente, no qual você pode ver coisas longínquas na distância e no tempo. Procure agora o cume do Thor e diga o que vê. A respiração de Ciana ficou mais profunda. Kailian passou a respirar do mesmo modo, relaxando um pouco seu controle para poder partilhar a visão e manter a ligação com o mundo exterior ao mesmo tempo. Estou vendo as pedras do círculo brilhando ao sol, o vale se estendendo lá embaixo. Vejo desenhos, caminhos brilhantes que passam pelas ilhas, a estrada cintilante que vem de Dumônia e vai para o Mar do Leste. Com os olhos semicerrados, Kailian vislumbrou o desenho da superfície da colina, na floresta e do campo, e por baixo as brilhantes linhas do poder. Como já esperava, Ciana conseguia ver um mundo interior além do exterior. Muito bem, ela começou a dizer, mas Ciana continuou a falar. Estou seguindo o caminho brilhante para o norte. Vai até Alba, há fumaça. As fronteiras estão encharcadas de sangue. Houve uma batalha e os corvos se banqueteiam com os mortos. Os romanos, sussurrou Kailian. Quando souberam da insurreição, os druidas concordaram em emprestar seu poder para ajudar as sacerdotisas. E estas, estimuladas pelo entusiasmo deles, quiseram logo participar. Kailian lembrou da primeira onda de exultação diante da perspectiva de finalmente escorraçar os odiados romanos, e depois da dúvida: seria essa a maneira correta de usar o poder de Avalon? Vejo romanos e bretãos, seus corpos misturados no campo de batalha. A voz de Ciana tremeu. Quem ganhou a batalha? Perguntou Kailian. Elas tinham liberado o poder. Ouviram falar que houve luta, e depois mais nada. Se os romanos sabiam o que estava acontecendo, não deixaram a notícia ir longe. Os corvos se banqueteiam de amigos e inimigos. Casas em ruínas, bandos de fugitivos vagueiam pela terra. A suma sacerdotisa se investigou, franzindo a testa. Se os rebeldes tivessem sido derrotados com facilidade, Roma não se preocuparia mais com esses problemas, nem com qualquer outra explosão de rebeldia. Se as tribos tivessem destruído completamente a força romana, o império poderia desistir da Britânia. Mas esse desastre a meio caminho só serviria para deixá-los furiosos. Gawain, onde está você? Sussurrou Ciana, tremendo. Kailian ficou tensa. Ainda tinha alguns contatos em Deva. Sabia que o menino tinha ido procurar o avô e que depois fora enviado para a 9ª Legião em Buracum.
Desde então, vivia com medo de Gawain poder ter estado na batalha. Mas como a menina podia saber, não pretendia fazer Ciana procurá-lo, mas conhecia a união que existia entre os dois e não resistiu à oportunidade de usá-la para descobrir o que ela também desejava desesperadamente saber. Deixe sua visão se expandir, explicou Kylian baixinho. Deixe seu coração levá-la para onde tem de ir. Ciana ficou ainda mais quieta, se isso era possível, com os olhos fixos no rodopio de luz e cor dentro da bacia. Ele está fugindo, disse ela afinal, tentando encontrar o caminho para casa. Mas a terra está cheia de inimigos, senhora. Use a sua mágica para protegê-lo. Não posso, respondeu Kylian. Minha força é suficiente para guardar apenas este vale. Temos de rezar para os deuses. Se você não pode ajudá-lo, só existe uma pessoa que pode, e que está mais perto que a deusa, embora não seja tão poderosa. Ciana endireitou as costas, suspirou e a superfície da água ficou transparente. Mãe, ela gritou, seu filho adotivo está em perigo. Mãe, eu o amo, traga Gawain para casa. Gawain levantou de um salto, ouvindo um sussurro que percorria o brejo. O som ficou mais alto. Sentiu o rosto no ar gelado e sentou de novo. Era apenas o vento, soprando como sempre quando o sol se punha. Aquela vez era apenas o vento. Nos 3 dias depois da batalha, ele achava que só tinha feito correr e se esconder. Os bandos de saqueadores brigantes e as unidades desorganizadas de legionários representavam perigo para ele. E qualquer pastor podia traí-lo. Ele podia sobreviver pegando pequenos animais e furtando comida nos depósitos dos fazendeiros, mas o tempo estava ficando frio. No norte ele era mais um entre muitos que tinham fugido da batalha, ameaçado pelos 2 lados, mas quando fosse para o sul, seria um fugitivo marcado. Tecnicamente não era um desertor, mas os romanos que ainda sofriam com a derrota deviam estar procurando bodes expiatórios. Ele estremeceu e se enrolou melhor na capa. Para onde podia ir? Será que havia algum lugar, até mesmo em Avalon, onde um homem com a sua herança dupla podia se sentir em casa? Ele ficou vendo o último raio de luz desaparecer no oeste e sentiu que a esperança morria em sua alma. Aquela noite sonhou com Avalon. Era noite lá também. E as donzelas dançavam no Tor em volta das pedras. Eram em maior número do que ele lembrava. Procurou o cabelo brilhante de Ciana. As figuras criavam um desenho nas sombras e à luz do luar. Enquanto se moviam grama do Tor, parecia brilhar como se a dança tivesse despertado um poder que dormia dentro da colina. Ciana! Ele gritou, sabendo que ela não podia ouvir. No entanto, no momento em que o nome dela saiu de seus lábios, uma das figuras parou. Virou para trás e estendeu os braços. Era Ciana. Ele reconheceu seu porte ágil, o movimento da cabeça, o brilho do cabelo. E atrás dela, como uma sombra, ele viu a figura da mãe dela, a rainha do reino encantado. A sombra foi crescendo, até se transformar numa porta para a escuridão. Ele se encolheu, com medo de ser tragado por ela. Em algum sentido, além da audição, percebeu suas palavras. O caminho para tudo que você ama é através de mim. Gawain acordou de madrugada com frio, dolorido, mas estranhamente um pouco mais esperançoso. Suas armadilhas pegaram uma lebre pequena e sua carne aliviou a fome. Foi ao meio-dia, quando se aventurou morro abaixo para beber água numa pequena nascente, que a sua sorte voltou a ser madrasta. Ele devia ter saído de lá logo depois de saciar a sede, mas a tarde estava mais quente e o cansaço era grande. Deitou usando a mochila como travesseiro e fechou os olhos. Acordou de repente, consciente de ter ouvido um som que não era vento nas árvores, nem o murmúrio do córrego. Ouviu vozes de homens em passos com sandálias de tachões. Já dava para vê-los através da folhagem. Eram soldados romanos e não os desgarrados desmoralizados que sempre encontrava. Era um destacamento oficial sob o comando de um centurião. Reconheceriam sua túnica de legionário, ele pensou, e instintivamente começou a procurar em volta um lugar para se esconder. Atrás dele havia uma colina com a encosta coberta de árvores emaranhadas. Foi se arrastando naquela direção, afastando os galhos do salgueiro. Estava na base da encosta quando o avistaram. Pare!
A autoridade daquela voz fez Gawain parar um instante, mas logo continuou subindo. Jogaram uma pilum no arbusto ao seu lado, que estalou uma pedra. Gawain pegou a lança e a devolveu automaticamente. Ouviu alguém praguejar e seguiu em frente, percebendo tarde demais que, se não tinha a intenção de ir atrás dele, certamente teriam agora. Já estava começando a acreditar que ia escapar quando a encosta acabou subitamente num lugar em que alguma convulsão antiga da terra tinha quebrado a rocha. Ele ficou se equilibrando na beira do precipício, olhando para as pedras pontudas lá embaixo e para as armas dos seus perseguidores. Era melhor cair lutando, pensou Gawain desesperado, do que ser arrastado de volta, acorrentado para ser julgado por deserção. Já estava vendo o rosto deles avermelhados por causa do esforço, mas terrivelmente decididos. Ele sacou sua longa adaga, lamentando ter jogado a lança de volta. Então alguém gritou seu nome. Ele levou um susto, mas os romanos não tinham fôlego para gritar, mesmo se soubessem quem ele era. Devia ser a pressão do sangue em seus ouvidos que fazia com que escutasse coisas ou o vento nas pedras. Gawain, vem a mim. Era a voz de mulher. Ele se virou sem querer. As sombras cobriam as profundezas lá embaixo, ficando cada vez mais negras diante de seus olhos. Lembre que o caminho para a segurança é através de mim. O desespero me deixou louco, pensou, mas achava que via olhos escuros e luminosos num rosto anguloso e emoldurado por ondas de cabelo preto. O medo foi embora, como um pequeno suspiro. Quando o primeiro legionário chegou à beira do penhasco onde ele estava, Gawain sorriu e jogou-se no abismo. Para os romanos, ele havia caído na escuridão. Um vento gelado soprou lá de baixo, como o suspiro do inverno em suas almas, e nem mesmo o mais corajoso quis procurar o corpo do homem que perseguiam no fundo do abismo. Se fosse um inimigo, estava morto; se fosse um amigo, era um idiota. Eles desceram a encosta sem querer discutir o que tinha visto, e quando se juntaram ao resto da tropa, o incidente já se escondia naquela parte da alma onde ficam guardados os pesadelos. Nem mesmo o centurião pensou em incluir aquilo no seu relatório. Obviamente tinham questões mais urgentes com que se preocupar. O que sobrava na arrasada 9ª Legião voltava lentamente para Eburacum, onde a 6ª, saída de Deva, recebeu os soldados com um desprezo mal disfarçado. Diziam que o novo imperador Adriano estava furioso, e corriam boatos de que ele ia pessoalmente à Britânia para assumir o controle. Os sobreviventes da 9ª seriam transferidos para outras unidades militares do Império. Não seria surpresa se reagissem a qualquer interrogatório com um silêncio soturno. Apenas o centurião Rufinus, que realmente se importava com os recrutas sob seu comando, teve uma palavra de consolo para o velho cavaleiro, com porte militar que também chegara de Deva. Na verdade, lembrava do jovem Macélios. O menino fora enviado para a frente como batedor e podia ter perdido a grande batalha, mas ninguém mais o vira desde aquele dia. Então a 6ª marchou para iniciar a longa e brutal tarefa de pacificar o norte novamente. E Macélios voltou para casa, em Deva, imaginando qual tinha sido o destino do menino que em poucos meses tinha aprendido a amar. Naquele ano, o inverno chegou impiedoso e com muita chuva. As tempestades castigavam o norte e chuvas pesadas transformavam todo o vale de Avalon num grande mar cinzento, onde suas colinas eram verdadeiras ilhas, nas quais o povo se amontoava e rezava pela chegada da primavera. Na manhã do equinócio, Caelian acordou cedo, tremendo de frio. Estava embrulhado em cobertores de lã e o catre de palha era forrado de peles de carneiro, mas o frio úmido do inverno penetrava em tudo, inclusive em seus ossos. Desde que seu sangue lunar tinha parado de fluir, ela ficara mais saudável e vigorosa, mas naquela manhã, ao se lembrar de como as juntas doeram durante todo o inverno, sentia-se uma anciã. Seu coração disparou com o pânico repentino. Não podia envelhecer. Avalon estava prosperando, mesmo depois de um inverno como aquele, mas havia pouquíssimas sacerdotisas treinadas com quem pudesse contar. Avalon não sobreviveria se ela se fosse. Caelian respirou fundo, controlando o ritmo do coração, forçando os músculos a relaxarem de novo. Você é uma sacerdotisa?
O que aconteceu com sua fé? Kailian sorriu, percebendo que estava repreendendo a si mesma, como fazia com as donzelas. Você não confia na deusa? Que ela cuidará dos seus? Aquela ideia serviu para acalmá-la, mas de acordo com sua experiência, a senhora tinha mais disposição de ajudar a quem já tivesse tentado se ajudar. Era seu dever treinar uma sucessora. Sem Gawain, as linhas sagradas de sangue que Eilon tinha dado à vida para continuar estavam perdidas, mas era uma razão para lutar ainda mais por Avalon, que preservava seu trabalho e ensinamentos. Cyanna, pensou então, é ela que deve ocupar meu lugar. A menina tinha feito os votos de sacerdotisa, mas ficou doente no dia da festa de Beltane e não compareceu diante das fogueiras. Depois tornou-se guardiã do poço, mas isso podia ser feito por qualquer uma das meninas mais novas. Para algumas sacerdotisas que tinham conhecido a castidade forçada da Casa da Floresta, foi muito difícil entender o valor que havia em permitir que sacerdotes e sacerdotisas se deitassem juntos no ritual. Os que faziam isso não praticavam o ato de amor por prazer ou apenas por isso. Eram representantes das poderosas forças masculina e feminina que os homens chamavam de deuses. A futura suma sacerdotisa de Avalon precisava fazer essa oferenda. Este ano não aceitarei desculpas. Ela precisa terminar sua consagração e entregar-se aos deuses. Alguém bateu de leve em sua porta e ela sentou, fazendo uma careta de frio. Senhora? Era a voz de Lunette, esbaforida e nervosa. O barco de Waterwalker está atracando no desembarcadouro. Tem alguém com ele. Parece que é Gawain, senhora. Você tem de vir. Mas Kailian já estava se aprontando, enfiando suas botas de pele de carneiro com a lã por dentro e pegando a capa mais pesada. Quando abriu a porta, ficou ofuscada com a luminosidade do dia, mas o ar, em um minuto antes, tinha parecido tão frio. Era revigorante como vinho. Elas se encontraram no caminho. Lá embaixo, o Waterwalker já empurrava sua embarcação para longe da praia lamacenta. Lunette e as outras sacerdotisas que tinham acordado com os gritos dela ficaram para trás, olhando estarrecidas para Gawain como se estivesse voltado do mundo dos mortos. Kailian examinou e compreendeu o espanto delas. Gawain tinha mudado. Parecia mais alto, mais magro, mas tinha músculos rijos naquela forma comprida, e o rosto com ossos grandes que estava diante dela era indiscutivelmente de um homem, mas seus olhos estavam cheios de espanto. Ela balançou a cabeça e fez um sinal para as outras irem embora. Meninas tolas, não é dia de Samhain, quando os mortos voltam, e ele não é nenhum fantasma, mas um homem bem vivo. Vão pegar alguma coisa quente para ele beber e roupas secas, se não tiverem nenhuma outra ideia mais útil. Vão! Gawain parou de andar e olhou em volta. Suavemente, Kailian pronunciou seu nome. O que aconteceu? Ele perguntou finalmente, olhando para ela. Há muita água, mas não vi chuva. E como podem nascer botões nos galhos que estavam começando a perder as folhas? É o equinócio, disse ela sem compreender. Ele fez que sim com a cabeça. A batalha foi a uma lua, e depois fiquei vagando durante alguns dias. Gawain, ela interrompeu. A grande batalha no norte aconteceu na época da última colheita, mais de 6 meses atrás. Ele cambaleou e ela pensou que ele fosse cair. Mais de 6 meses? Mas desde que a senhora do reino encantado me salvou, só se passaram 6 dias. Kailian segurou o braço dele, começando a entender. O tempo funciona de modo diferente no outro mundo. Sabíamos que estava em perigo, mas não o que tinha acontecido com você. Percebo que temos de agradecer à Senhora do Reino Encantado por preservar a sua vida. Não reclame, criança. Você perdeu o inverno e foi muito duro, mas está em casa agora e precisamos resolver o que fazer com você. Um pouco trêmulo, Gawain deu um suspiro e depois sorriu. Casa. Só depois da batalha eu compreendi que não pertenço às terras romanas ou bretãs, apenas a este lugar, esta ilha, que não está inteiramente no mundo dos homens. Não vou forçá-lo a fazer uma escolha, Kailian disse com calma, controlando a alegria de pensar no líder dos druidas que ele podia ser. Mas se você não prestou nenhum outro juramento de fidelidade, o que ia fazer antes de partir continua à sua disposição. Em uma semana, eu teria jurado fidelidade ao imperador,
Mas os brigantes chegaram e fomos convocados sem prestar juramento, respondeu Gawain. O irmão Paulus deve estar lívido de raiva. Ele deu um largo sorriso de repente. Encontrei-o quando subi a colina, e ele implorou para que eu me juntasse ao seu rebanho. Eu recusei, e ele berrou alguma coisa. O que aconteceu com os nazarenos desde a morte do padre José? Paulus parece ainda mais louco do que era antes. Ele é padre Paulus agora, respondeu Caelion. Os nazarenos o escolheram como líder, e ele resolveu tornar os outros tão fanáticos quanto ele. É uma pena, depois de tantos anos vivendo lado a lado em paz nesta colina, mas ele não quer saber de uma comunidade governada por uma mulher. Ninguém da nossa gente fala com eles há muitos meses, mas ele não tem importância, ela concluiu. É você que deve decidir o que vai fazer agora. Gawain balançou a cabeça. Acho que andei pensando durante 6 luas no outro mundo, pois todo esse tempo pareceu mais curto. Estou pronto. Ele fez uma pausa, olhando em volta e vendo as cabanas desgastadas e o topo do Thor com um círculo de pedras, para enfrentar o destino que os deuses prepararam para mim. Caelion piscou os olhos. Por um segundo pensou ter visto Gawain banhado em luz dourada como um rei, ou era apenas o fogo. Seu destino pode ser maior do que você imagina, ela disse com uma voz que não pertencia a ela. Então a visão desapareceu. Caelion observou a reação dele, mas Gawain olhava para alguém atrás dela, e todo o cansaço tinha desaparecido do rosto dele. Caelion nem precisou se virar para confirmar que era Ciana que estava lá. A lua nova estava se pondo, através da entrada da pequena cabana de pau a pique que tinha reservado para ele. Gawain via sua forma de foice finíssima encostando no topo da colina. Pobre lua criança, correndo para a cama. Em poucos segundos, ele o deixaria na escuridão. Ele mudou de posição e se ajeitou novamente, mas não estava confortável. Era a noite que precedia a véspera do Beltane. Desde o pôr do sol, quando a lua nova já estava alta, ele estava ali. Tinham dito que era hora de meditar para preparar sua alma. Era desconfortável como aquelas longas horas que Ários e ele ficaram esperando a batalha entre os romanos e os brigantes começar. Apenas sua força de vontade fazia com que fizesse naquele lugar. Seria bem fácil fugir na escuridão. Não que o povo de Avalon pudesse expulsá-lo se mudasse de ideia. Eles perguntaram muitas vezes se ia fazer a iniciação por livre e espontânea vontade. Mas se ele recusasse e ficasse, veria sempre o desapontamento nos olhos de Caelion. E quanto a Ciana, enfrentaria muito mais do que planejavam para ele, pelo direito de ter seu amor. Ele olhou lá para fora outra vez. A lua tinha desaparecido. Um exame experiente da posição das estrelas indicou que a meia-noite estava próxima. Eles virão logo, e eu estarei esperando. Por quê? Era apenas o desejo que sentia por Ciana que o prendia, ou alguma compulsão mais profunda da alma? Gawain tinha tentado fugir e descobrir que não podia escapar da sua natureza dividida. Naquele momento, achava que escolher algo para servir e se entregar completamente era a única maneira de conquistar a unidade. Ouviu um barulho lá fora, olhou para o céu e viu que as estrelas tinham se movido. Os druidas, com seus mantos brancos parecendo fantasmas à luz das estrelas, se reuniam. Gawain, filho de Eilan, eu o chamo agora na hora da meia-noite. Ainda deseja ser admitido nos mistérios sagrados? A voz era de Branos, e Gawain ficou feliz de ouvi-la. O velho parecia ser tão antigo quanto as montanhas, e seus dedos estavam tão retorcidos pelo reumatismo das juntas que não conseguia mais tocar harpa. Mas, se necessário, ainda podia agir com o poder de um sacerdote nos rituais. Desejo. A voz dele soou muito grave. Então apresente-se, e vamos começar as provas. Eles o levaram ainda no escuro até o poço sagrado. Havia alguma coisa diferente no som da água. Espiando lá dentro, Gawain notou que tinha desviado o fluxo. Viu degraus que desciam pelo poço e o nicho de um lado. Para renascer em espírito, você tem de ser purificado primeiro, disse Branos. Desça no poço. Tremendo de frio, Gawain tirou a roupa e desceu com dificuldade. Tuarim, que tinha feito os votos no ano anterior, desceu atrás dele. Gawain levou um susto quando o rapaz ajoelhou-se e prendeu um par de grilhões de ferro em seus tornozelos.
Tinha sido avisado de que aquilo ia acontecer e sabia que podia se soltar se a coragem faltasse. Mas o peso fino do metal na pele provocou um medo inesperado, mas não disse nada quando ouviu a água jorrando livre, começando a encher o poço novamente. A água subiu bem depressa. Estava muito gelada e durante um tempo só conseguia pensar nela. Mas cada um daqueles sacerdotes de quem zombou quando estava sendo treinado como soldado deve ter passado por isso. Não fugiria do que eles tinham suportado. Tentou se distrair, imaginando se o recipiente sagrado do qual Padre José tinha falado ainda estava ali, ou se Callian tinha guardado em outro lugar. Se tentasse, achava que conseguiria sentir alguma coisa, um eco de felicidade além da dor, mas a água estava subindo. Quando a água atingiu seu peito, Gawain mal sentia a parte de baixo do corpo. Não sabia se seus músculos obedeceriam se tentasse escapar. Será que tudo aquilo era um truque para levá-lo à morte sem protestar? Lembre, pensou, lembre do que Callian ensinou. Invoque o fogo interior. A água fria rodeou seu pescoço. Ele batia os dentes. Desesperado, procurou a lembrança das chamas, uma fagulha na escuridão da mente que brilhou quando ele sugou o ar e depois explodiu por todas as veias. Luz. Recusava-se a pensar em qualquer outra coisa. Era só aquela radiância. Então ele viu um tumulto de sombras sendo rasgado por um único raio que separou a luz da escuridão. E numa reação em cadeia criou um contorno. Deu ordem e significado ao mundo. A consciência do seu corpo voltou, mas sob uma nova forma. Gawain descobriu que conseguia ver, pois uma luz interior iluminava a escuridão em volta. Não sentia mais frio. Daqui a pouco, pensou, o calor interno vai fazer a água ferver. Quando chegou aos seus lábios, ele sorriu. Foi naquele momento que o nível da água começou a baixar. Não demorou muito, e o poço com a entrada bloqueada e as saídas livres esvaziou logo, para os druidas poderem soltá-lo. Gawain quase não percebeu. Ele era luz. Só conseguia pensar naquele novo conhecimento. Tinha acendido uma grande fogueira embaixo do poço. Se ele falhasse, talvez servisse para esquentá-lo. Disseram que tinha de passar por ali para poder continuar. E Gawain sorriu outra vez. Ele era fogo, porque teria medo das chamas. E assim, nu como estava, caminhou por cima das brasas. Embora o calor secasse a água de seu corpo, não queimou nem um dedo dos pés. Branos esperava por ele do outro lado. Você passou pelo fogo e pela água, dois elementos que formam o mundo, conforme ensinaram os sábios anciões. Faltam ainda a terra e o ar. Para completar sua prova, você deve chegar ao topo do Thor, se puder. Enquanto o velho falava, os outros levaram potes de barro com ervas fumegantes e puseram em volta dele. A fumaça subia doce e asfixiante. Ele reconheceu o cheiro agridoce das ervas que usavam para provocar visões, mas jamais tinha visto naquela concentração. Inspirou sem querer, tossiu e se forçou a respirar de novo, tentando controlar a vertigem que sentia. Aceite, deixe que ela o carregue. Ele se lembrou das antigas lições. A fumaça podia ser de grande ajuda na separação da mente e do corpo, mas sem disciplina o espírito podia se perder em sonhos maléficos. Mas ele que chegara ali, repleto de fogo sagrado, não precisava de ajuda para transcender a percepção comum. Ele olhou para os druidas e viu halos de luz em volta deles. Suba a colina sagrada e receba a bênção dos deuses. A voz de Branos ressoava por todos os mundos. Gawain viu a encosta mais acima. Devia ser bem fácil, mesmo quando o espírito estava voando. Durante 7 anos tinha subido o Thor com tanta frequência que seus pés já deviam saber o caminho de cor a essa altura. Deu um passo e sentiu os pés afundando no solo. Mais um, era como caminhar dentro da água. Olhou para a frente. O que pensava que fosse a luz do fogo na névoa, sobre o chão parecia um brilho que saía da própria terra, e a colina tinha a transparência luminosa do vidro romano. A pedra que marcava o início da trilha era um pilar de fogo. Era igual à luz que tinha visto saindo de seu corpo, como as auras que viu ao redor dos outros. Não sou só eu, ele descobriu. Tudo é feito de luz. Mas as coisas reveladas por aquela iluminação não eram as mesmas que se via à luz do dia.
Ficou claro que o caminho labiríntico que conhecia tão bem não ia para o topo do Thor, e sim para dentro dele. Sentiu um medo momentâneo, e se perdesse aquela visão e ficasse aprisionado embaixo da terra. Mas a nova percepção era tão interessante, não podia desistir ao desejo de saber o que havia dentro da colina sagrada. Gawain respirou fundo e dessa vez a fumaça, em vez de desorientá-lo, só tornou a visão mais aguçada. O caminho estava livre. Ele avançou com passos largos e firmes. Do ponto mais ocidental do Thor, a passagem dava diretamente no interior da colina. Ele passou por uma longa curva através de algo transparente que oferecia resistência como água e ardia como fogo, mas que não era nenhum dos dois. Quando percorreu toda a curva e começou a voltar de novo, ele percebeu que era como se a substância do seu corpo tivesse se tornado menos sólida. Ele fluía, não empurrava a terra, e era só o domínio que tinha sobre seu corpo de luz que permitia manter a sua identidade. Estava chegando ao ponto de entrada, mas em vez de seguir uma espiral, o caminho voltou sobre ele mesmo. Mais uma vez contornou a montanha. Essa curva era mais longa ainda. Sentia que estava se afastando do centro e não se aproximando. Mas a mesma compulsão o fez ir adiante e fazer a curva, não dentro da superfície que parecia poder ver o mundo exterior através de um cristal. Deu mais uma volta e afinal o caminho estava direto na colina. Ele já estava bem no fundo. O poder pulsava com tanta força no coração da montanha que ele mal conseguia ficar de pé. Esforçou-se para chegar à passagem e sentiu o início da primeira desintegração arrebatadora do seu corpo ao tocar as barreiras. O caminho está bloqueado, disse uma voz vinda lá de dentro. Você ainda não completou a sua transformação. Gawain recuou. Sabia que a única saída era ir em frente, mas a dor de se afastar do centro era quase insuportável. Aquela parte do labirinto era mais estreita que as outras, e quando passou por uma curva mais fechada, quase perdeu o equilíbrio, pois uma corrente de poder que fluía no Thor segurou e puxou-o para o coração da montanha. De algum lugar além dos círculos do mundo, uma voz proclamou: o líder supremo percorre o caminho do dragão. Era como a luz do sol fulgurando nos galhos cobertos de gelo de uma floresta no inverno. Era como o som de trompetes, notas trêmulas de todas as harpas do mundo. Era puro contentamento e só beleza. Ele estava na cabeça do dragão e flutuava naquele ponto incandescente que era o centro do mundo. Mas depois de uma eternidade muito além do tempo, ele teve a impressão de que alguém o chamava pelo nome terreno. Gawain. O chamado era fraco e distante, a voz de uma mulher que devia conhecer. Gawain, filho de Eilan, volte para nós. Saia da caverna de cristal. Por que deveria, se ali todos os desejos tinham fim? Será que podia? Ele pensou, mergulhado naquela explosão de beleza que não tinha começo nem fim. Mas a voz insistiu, às vezes se dividindo em 3 vozes, que depois se juntavam e viravam um único grito. Não podia ignorar. Viu imagens de uma beleza que não era tão perfeita, porém mais real. Lembrou do sabor de uma maçã, da flexão dos músculos quando corria e da simples doçura humana na mão de uma menina tocando a sua. E com essa lembrança surgiu o rosto dela, Ciana. Tenho de estar com ela, ele pensou, estendendo os braços no meio da luz. Mas não podia sair, pois não via nenhum lugar para ir. Esta é a prova do ar, outra lembrança. Você precisa dizer a palavra de poder. Mas não tinham dito que palavra era aquela. Fragmentos de histórias antigas surgiam trêmulos em sua consciência. As histórias que o velho Branos contou para ele, partes do folclore dos bardos, nomes eram mágicos, ele lembrava, mas antes de poder dizer outro, tinha de dar um nome para si mesmo. Eu sou o filho de Eilan, filha de Bendegid, ele sussurrou e continuou relutante. Sou o filho de Gaius Macélios Severus. Teve a sensação de antecipação na presença que o cercava. Eu sou um bardo, um guerreiro, um druida treinado em magia. Sou filho da Ilha Sagrada. Que mais podia dizer? Sou bretão e sou romano, e lembrou de outra coisa. Eu sou filho de 100 reis. Aquilo parecia significar alguma coisa naquele lugar, pois a radiância piscou e ele conseguiu ver o caminho por um tempo.
mas não podia se mover. Gawain gemeu, vasculhando a mente à procura de outro nome. Quem era ele? Quem era ele naquele lugar? Eu sou Gawain, ele respondeu, e depois lembrando da força que o puxara para dentro da colina, o líder supremo, e ao dizê-lo, ele sentiu que uma força além da compreensão o estava levantando, fazendo-o voar por um túnel de luz até o topo do Thor e jogando sem ar sobre a grama molhada no centro do círculo de pedras. Gawain ficou ali deitado, arfando durante alguns minutos. Seus ouvidos uniam. Aos poucos foi começando a perceber que em algum lugar à distância os pássaros ensaiavam os primeiros trinados do canto que ia saudar a chegada do dia. A grama embaixo dele estava molhada. Ele tinha dedos. Agarrou a grama sentindo sua força, respirando o rico perfume da terra molhada. Percebeu que era apenas humano outra vez, com uma sensação de perda. Havia muita gente em volta dele. Ele se levantou, esfregou os olhos e descobriu que nem tudo tinha voltado ao normal, pois embora o sol ainda não tivesse nascido, todas as pessoas que via tinham um halo de luz em volta. O maior brilho partia das 3 figuras à sua frente, 3 mulheres com mantos, véus e ornamentos da deusa no peito e na testa. Gawain, filho de Eilan, eu o chamei para este círculo sagrado. Elas falavam em uníssono e os pelos de seu braço e da nuca ficaram arrepiados. Ele conseguiu ficar de pé por um segundo. Se sentiu constrangido ao perceber que ainda estava nu, mas diante dela, acharia que estava nu mesmo se usasse roupas. Senhora, disse ele com voz rouca, eu estou aqui. Você passou nas provas que os druidas apresentaram e suportou as provações. Está pronto para ir jurar fidelidade a mim? Gawain conseguiu produzir algum som indicando que concordava e uma das figuras se aproximou. Parecia mais alta que as outras e mais esguia, apesar de há pouco as 3 terem estado iguais. Em cima do véu, branco, uma guirlanda de pioliteiro formava uma coroa estrelada. Eu sou a donzela, a Virgem Eterna, a noiva sagrada. A voz dela era doce e suave. Gawain esforçou-se para ver as feições por baixo do véu. Certamente era Ciana, a quem amava, e no entanto seu rosto e sua forma estavam sempre mudando, e o amor que sentia por ela era às vezes de um pai, às vezes a profunda afeição de um irmão e às vezes a do amante que gostaria de ser. Só uma coisa era clara para ele, que já tinha amado aquela menina muitas vezes antes e de várias maneiras. Eu sou todos os começos, ela continuou. Sou a renovação da alma. Sou a verdade que não pode ser maculada ou corrompida. Você jura lutar sempre para que o bem exista? Gawain, você jura isso diante de mim? Ele respirou fundo o doce ar da aurora. Eu juro. Ela chegou perto dele, levantando o véu. Ele viu Ciana, quando se abaixou para beijar seus lábios. Ciana e algo mais que provocava uma sensação de fogo branco. Então ela se afastou dele. Tremendo, ele se endireitou e a figura do meio se aproximou. Uma grinalda de espigas de milho coroava seu véu vermelho. Ele ficou imaginando quem tinha posto para executar esse papel no ritual. Sozinha, ela parecia menor no momento, no outro, gigantesca, uma figura enorme, cujo trono era o mundo inteiro. Eu sou a mãe, eternamente fértil, senhora da terra, sou o crescimento e a força, alimento de tudo que vive. Eu mudo, mas não morro mais, e jamais. Você servirá a causa da vida? Gawain, você jura diante de mim? Com certeza ele conhecia aquela voz. Gawain espiou o véu transparente e se encolheu com o clarão dos olhos escuros. Mas reconheceu com outro sentido que não era o da visão, a rainha do reino encantado que o socorrera. A senhora é a porta para todos os meus desejos, ele disse em voz baixa. Não a compreendo, mas vou servi-la. Ela riu. A semente compreende o poder que a faz explodir na escuridão da luz.
A criança compreende a força que a expulsa da segurança do ventre da mãe. A sua vontade é tudo que eu preciso. Ela abriu os braços e ele foi cambaleando abraçá-la. Quando a reconheceu como a senhora do reino encantado, havia sempre uma distância entre eles. Mas na maciez do peito do qual se aninhava sentiu um aconchego completo que o fez chorar. Sentiu que era um bebê, acalentado em braços macios, confortado por uma antiga canção de ninar. Sua verdadeira mãe o segurava. Uma lembrança que tinha reprimido desde a infância trazia de volta sua pele branca e o seu cabelo brilhante. E pela primeira vez na vida consciente, Gawain soube que ela o amava. Então, ele estava de pé outra vez, diante da deusa, e sua terceira forma moveu-se com dificuldade para confrontá-lo. Sua coroa era feita de ossos. Eu sou a velha, disse ela com voz áspera. A anciã, a senhora da sabedoria. Eu vi tudo, suportei tudo, dei tudo. Sou a morte, Gawain, sem a qual nada pode se transformar. Você jura que servirá a mim? Eu conheço a morte, pensou Gawain, lembrando dos olhares vazios e acusadores dos homens que tinha matado. A morte derrubou os homens como o ceifador fazendo a colheita daquele dia. Que benefício isso podia trazer? Mas junto com a lembrança surgiram imagens de feixes de grãos no trigal. Se isso tem algum significado, ele disse lentamente, servirei até a morte. Abrace-me, disse a velha, e ele ficou olhando para ela. Não havia nada de atraente naquela figura, mas tinha feito o juramento. Por isso forçou seus pés, que pareciam de chumbo, a levá-lo para perto dela. Os véus negros impediram sua visão e os braços descarnados se fecharam em volta dele. E então ele não sentiu mais nada, apenas flutuava na escuridão onde podia ver estrelas. Ele ficou ali no vazio e diante dele viu a mulher, com os véus ondulando em volta, como uma beleza além da juventude nos olhos. Era Cailhan, e era também mais alguém, e ele servirá e amara há muito tempo, no passado distante. Ele inclinou o corpo para baixo e saudou-a. Depois, como antes, voltou a ser ele mesmo, reagindo com uma tremedeira e olhando para as sacerdotisas de véus negro, branco e vermelho. No leste, o céu começava a brilhar com a primeira pincelada da aurora. Você jurou o seu juramento, foi aceito. Elas disseram isso numa só voz como antes. Só falta uma coisa, invocar o espírito de Merlin, para fazê-lo sacerdote e druida, servidor dos mistérios. Gawain ajoelhou-se e abaixou a cabeça quando começaram a cantar esperando. No início era uma música sem palavras, uma sucessão de notas cuja vibração fez a sua pele formigar. Depois vieram as palavras, só que numa língua que ele não conhecia. Mas a urgência da súplica eram muito claras. Sábio, ele rezou, venha a nós, venha através de mim, pois precisamos muito da sua sabedoria aqui. Um som sufocado de alguém no círculo fez Gawain se impertigar, piscando com a força da luz. Primeiro pensou que o sol tinha nascido e que o mestre da sabedoria não estava lá, mas não era o sol. Um pilar de luminosidade tremulou o centro do círculo. Gawain invocou a própria luz para protegê-lo, e com a visão alterada viu o espírito que tinha chamado, ancião, mas pleno de juventude, apoiado no cajado do seu posto, com a barba branca da sabedoria, espalhada sobre o peito e um pequeno círculo com uma pedra brilhante na testa. Mestre, ele fez o juramento, exclamou Branos. Aceita? Merlin olhou em volta. Vou aceitá-lo, mas ainda não é hora de estar entre vós. Ele olhou para Gawain e sorriu. Você jurou e assumiu o sacerdócio. No entanto, não é um mago. Na caverna de cristal você pronunciou seu nome. Diga então, meu filho, com que palavras se libertou? Gawain ficou olhando para ele. Sempre ouvira dizer que o que acontecia em momentos como aquele devia ser um segredo eterno entre um homem e seus deuses. Mas ao lembrar do que tinha dito, começou a entender por que aqueles nomes diferentes de todos os outros deviam ser proclamados. Eu sou o líder supremo, sussurrou Gawain.
Sou o filho de 100 reis. Um murmúrio de espanto percorreu o círculo. O ar ficou mais brilhante. O céu no leste estava incandescente com lábaros dourados, e o fogo solar desenhava o contorno das montanhas. Mas ninguém estava olhando para isso. Gawain sentiu na testa o peso brilhante de um diadema dourado e viu seu corpo envolto num manto real, bordado com pedras, como nenhum artista vivo no mundo poderia criar. Líder Supremo! Líder Supremo! Gritaram os druidas, dando a ele o título do Rei Sagrado, que governa pelo espírito, não pela espada, o elo vivo entre o povo e a terra na qual vivem. Gawain ergueu os braços num gesto de aceitação e de saudação, e o sol raiou diante dele, e a glória cobriu o mundo.